Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Vamos ao quadro. Bom, nós temos aqui, primeiramente, as características do movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, movimento, mudança de posição, retilíneo, numa estrada reta, uniforme. Quando a gente fala o termo uniforme, significa que ele está mantendo a mesma velocidade, a velocidade constante. O movimento uniforme é aquele que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Se ele percorre espaços iguais em tempos iguais, ele mantém o quê? Mantém a sua velocidade. Então, nós temos a velocidade constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ele não acelera. Porque o que é acelerar? É alterar a velocidade no decorrer do tempo. Então, se não tem alteração de velocidade, a aceleração é zero, não existe aceleração. A função horária do movimento uniforme é essa aqui. É esse espaço final, espaço inicial, velocidade vezes o tempo. Mas sabemos que trabalhar a fórmula da função horária do espaço é a mesma coisa de trabalhar o quê? Velocidade, ΔS por ΔT. É a mesma fórmula escrita de maneira diferente, né? O primeiro gráfico que nós vamos analisar é o gráfico espaço em função do tempo. Nós temos aqui o primeiro gráfico, aonde eu tenho uma reta crescente. O que significa isso? Nesse gráfico espaço em função do tempo, quando a reta é crescente, significa dizer que ele está aumentando a posição no decorrer do tempo. A posição dele está aumentando no decorrer do tempo. Quando isso acontece, esse movimento ele vai ser progressivo, ou seja, a velocidade dele vai ser maior do que zero. A velocidade vai ser maior do que zero. Se o movimento é progressivo, é aqui, ó, nós temos um desenho onde mostra que ele vai aumentando a posição no decorrer do tempo. Movimento progressivo é aquele que aumenta a posição no decorrer do tempo. Então, vamos voltar aqui no gráfico. Aonde a reta sai é a posição inicial. Aonde a reta chega é a posição final. Reta crescente, aumenta a posição. Velocidade maior do que zero, ou seja, movimento progressivo. Como que eu vou calcular o ΔS? Ah, não, o ΔS eu tenho aqui no gráfico, ó. S menos S0 não é ΔS? Então, ΔS eu tenho aqui no gráfico. Ele andou um certo espaço em um certo intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho a variação de espaço. Se eu tenho variação de espaço e tenho variação de tempo, quem que falta achar? Velocidade. Então, para achar a velocidade, eu vou usar a equação, a formulazinha V igual a ΔS dividido por ΔT. Um outro gráfico que nós temos é o gráfico aqui, onde ele é decrescente. Eu não falei de onde sai a reta e a posição inicial, então a posição inicial nesse caso é aqui em cima. Se ele está decrescente, significa que ele está andando contrário à trajetória. A posição dele vai diminuindo no decorrer do tempo. Se essa posição vai diminuindo, significa dizer que a velocidade vai ser negativa. Toda vez que eu tenho uma velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado, que é aquele movimento onde ele diminui o espaço no decorrer do tempo. Assim como no gráfico anterior, se eu tenho aqui a variação de espaço, eu tenho aqui a variação de tempo, falta achar quem? A velocidade, não é? Ah, professor, e esse terceiro gráfico, espaço em função do tempo? A posição aqui está se alterando? Não. Está dizendo, quando a posição está aqui em forma de uma reta, está dizendo que a posição não se altera. Ou seja, esse corpo está em repouso. Tudo bem? Um outro gráfico que nós vamos estudar é o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele nos dá o seguinte. No movimento uniforme, nós vimos que a velocidade ela é sempre constante, é sempre a mesma. Então, quando o gráfico tem aqui ó, a reta acima do eixo do tempo, significa que essa velocidade é positiva. Quando essa reta é abaixo do eixo do tempo, significa que a velocidade é negativa, é menor do que zero. Quando a reta está em cima do eixo do tempo, significa que ele está em repouso, que a velocidade dele aqui vai ser igual a zero. Essa velocidade é representada por uma reta porque ela é sempre constante, tem sempre a mesma velocidade. Um gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai me fornecer sempre a variação de espaço. Como que eu calculo a variação de espaço?
A variação de espaço vai ser a área da figura. Nesse caso aqui, nós temos que a área da figura aqui, ó, vai ser a área do retângulo, que vai ser base vezes a altura. Vamos fazer agora alguns exercícios referente a essa explicação. Questão 2. Um motociclista realiza um movimento retilíneo e uniforme e seu espaço varia com o tempo conforme indica o gráfico abaixo. Determine aí, letra A posição inicial, a velocidade escalar do motociclista. Letra B, qual é a função horária dos espaços do motociclista? Letra C, qual é a posição que o motociclista ocupa no instante 15 segundos? Letra D, qual o instante em que o motociclista passa na origem das posições? E letra E, o movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique. Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura do exercício, nós temos esse gráfico aqui, onde ele mostra um gráfico decrescente. Então, de cara, eu já sei, se ele é decrescente, a minha velocidade vai ser negativa, não é? Ele pede na letra A a posição inicial. A posição inicial é onde começa a reta. Então, no nosso caso aqui, a reta está começando aqui, não é? Onde sai a reta. Então, a posição inicial, 100 metros. Ainda na letra A, ele nos pede a velocidade. Velocidade é ΔS por ΔT, que vai ser posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Posição final é onde a reta chegou, é menos 100. Posição inicial, 100. Dividido pelo intervalo de tempo, que é tempo final menos inicial. O intervalo de tempo decorrente aqui, ele foi do 0 ao 20, então ele gastou 20 segundos. Menos 100 com menos 100 vai dar menos 200. Menos 200 dividido por 20, nós podemos cancelar aqui, vai ficar menos 20 por 2, menos 10 metros por segundo. Deu negativo, por quê? Porque o gráfico ele é decrescente, não é? Ele diminui a posição no decorrer do tempo. Na letra B, ele nos pediu a função horária do espaço. Função horária do espaço é substituir nessa formulazinha aqui do movimento uniforme, mas a função horária é montar a fórmula, então é substituir o valor do S0 e do V. Então eu vou ter que S vai ser posição inicial, nós temos aqui, que é 100, mais velocidade, nós achamos a velocidade negativa aqui, menos 10. Se eu pegar menos com mais, vai dar menos, então essa velocidade aqui vai dar menos 10. Montamos aqui a função horária do espaço, certo? Já na letra C, ele pede qual é a posição no instante 15 segundos. Depois de 15 segundos aqui que ele iniciou o movimento, qual a posição que ele ocupa? Então, nós vamos pegar a função que nós montamos e vamos substituir. S igual a 100 menos 10 vezes T. O nosso T, ele deu que é 15, então eu substituí aqui. Então, vai ficar 100 menos 10 vezes 15. Quanto que é 10 vezes 15? Não é 150? Então, eu vou ter 100 menos 150. 100 menos 150 vai ter uma posição de menos 50 metros. Então, quando ele chegar aqui no instante 15 segundos, a posição dele aqui, ó, vai estar aproximadamente aqui, menos 50 metros. Já na letra D, ele pede o instante em que passa pela origem. Eu fiz as contas aqui, mas nesse gráfico nem precisava, porque instante em que passa pela origem é o momento em que ele passa pelo marco zero. Instante em que passa pela origem é quando ele passa pela posição zero. Então, eu substituí o zero aqui na função, ficou 100 menos 10 vezes T. Se eu isolar o 10, vai ficar 100 dividido por 10, que vai dar 10 segundos. Professora, por que a senhora falou que não precisava de fazer as contas? Instante que passa pela origem, não é o instante que passa pelo marco zero? Essa reta aqui, ela está passando pelo marco zero quando? Olha, no instante 10 segundos. Então, basta a gente colocar T igual a 10 segundos. Já na última aí, na letra L, pede para classificar o movimento em progressivo ou retrógrado. Aí eu vou analisar a velocidade. A velocidade é negativa? É. Por quê? Porque ele está diminuindo a posição no decorrer do tempo. Então, se a velocidade é negativa, esse movimento é retrógrado. Toda vez que temos uma velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Vamos fazer agora mais um exercício sobre gráficos do MU. O móvel movimenta-se segundo o diagrama abaixo.
Determine, letra A, o deslocamento escalar do móvel em 10 segundos. Letra B, a velocidade do móvel em 10 segundos. Bom, pessoal, então, de acordo com a leitura, nós temos aqui esse gráfico, onde eles nos dá aqui, ó, ele dá aqui pra gente que quando o móvel, o tempo dele variou de 0 a 10 segundos. Mas entre 0 e 6 segundos, a velocidade dele se manteve constante, manteve 30 metros por segundo. De 6 até 10 segundos, ele estava andando aqui com outra velocidade, né? Ele estava andando aqui com a velocidade de menos 15. Então, de 0 a 6, a velocidade estava 30. Aí ele foi. Aqui ele retornou. Quando ele retornou, a velocidade foi o quê? A velocidade não, a velocidade. A velocidade foi menos 15 metros por segundo. Bom, ele pede na letra A para calcular o deslocamento escalar. Deslocamento escalar, como eu mostrei para vocês, ele vai ser a área da figura. Então, eu vou chamar aqui de área 1 e vou chamar aqui de área 2, certo? Área 1 seria um retângulo, base vezes altura. Área 2 também seria um retângulo, base vezes altura. O espaço que ele deslocou, a variação de espaço dele, foi todo esse trajeto aqui, em 10 segundos. Então, vai ser a soma da área 1 mais a área 2. Então, eu vou ter aqui, na área 1, a base vai vir daqui até aqui, não é? Então, a base vai ser 6. A altura vai ser isso aqui. Então, a altura vai do 0 ao 30. Então, a altura vai ser 30. Já na área 2, nós temos aqui a base. Por que eu coloquei 4? Porque do 6 até chegar no 10, eu andei quantas unidades? 4 unidades. A altura foi do 0 ao menos 15. Então, a altura aqui vai ser menos 15. Fazendo os cálculos, nós temos 6 vezes 30, 180, menos, porque mais vezes menos é menos, 4 vezes 15 vai dar 60. Então, a variação de espaço vai ser 180 menos 60, vai ser 120 metros. Então, esse móvel, ele se deslocou aqui, né? Ele teve uma variação de espaço de 120 metros. Na letra B, ele pede a velocidade que ele atingiu total em 10 segundos. Então, qual foi a velocidade do móvel ao fim de 10 segundos de movimento? A velocidade dele vai ser o quê? O espaço pelo tempo. Qual que é o espaço que ele andou? Ah, nós achamos aqui, 120. O exercício ele falou no intervalo de 10 segundos. Intervalo de tempo, 10. 120 por 10, nós temos então a velocidade de 12 metros por segundo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre gráficos do movimento uniforme. Até a próxima!